Gente, boa noite, né? Boa noite. Vamos já iniciar a nossa live de hoje com um convidado muito especial, que é o Henrique Crescente, terceira geração do Grupo Luarte Lubrificantes de São Paulo. E ele vai estar aqui com a gente, ele que faz parte da FBN, que é a Family Business Network, do IBGC, e que foi um dos responsáveis, né, por estar coordenando essa cartilha, que é o papel do protocolo familiar na longevidade das famílias empresárias. Ele vai estar aqui falando um pouco da experiência dele de governança familiar. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo, né? Pessoal da Boa noite, Manuela, Rai, beijos para vocês. Vocês que estão sempre me acompanhando, Paulo Dotti, que estão sempre aqui todas as segundas-feiras. A gente está mantendo essas lives todas as segundas às 18 horas. Estou só aguardando o Henrique entrar para a gente iniciar. E hoje a gente realmente tem um tema muito legal, que é um tema que eu também tenho bastante experiência, né, ao longo dos anos. Desde 2011 que eu implanto governança familiar com família empresária. Então vai ser muito bom esse bate-papo com o Henrique. O Henrique teve experiência de implantação de governança familiar, não só na família dele, ele ajudou na implantação da governança familiar e da governança corporativa também, mas também auxiliou outras pessoas. Vamos aguardar um pouco. E aí ele vai falar um pouquinho dessa experiência, do quanto é importante para as famílias empresárias a implantação da governança familiar, o quanto isso ajuda na relação da família com os negócios, quando a gente normatiza, quando a gente organiza essa relação. É muito importante que essa governança, ela tenha a governança nas três esferas, tanto com os sócios, a governança jurídica, como a governança corporativa, como a governança familiar. Então é muito importante essas três governanças. Entrando aí, acho que deu certo. Conectar. Vamos aguardar. Olá, Henrique! Agora sim. Agora deu certo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, só que a tua tela tá deitada. Eu não sei Ah, por quê. Acho que é alguma configuração. Não, tá de no- cabeça para baixo. Ah, agora tá ok. Boa Joia. noite, né? Boa Primeiramente, noite. quero, primeiramente quero te agradecer muito, dizer que é uma honra ter você aqui, pela experiência que você tem, não só no seu grupo familiar, mas também pela experiência que você traz de bagagem de implantação da governança, ajudando as famílias empresárias na governança corporativa e familiar. Eu sei que você vai ter muito a acrescentar hoje. Tem algumas famílias empresárias que estão nos assistindo, que estão nesse momento de implantação, né, de organizar a sua governança. E é muito importante que você traga essa experiência, fale, até porque você foi um dos responsáveis, né, na compilação, na confecção desse manual, né, do IBGC, que fala sobre o papel do protocolo familiar na longevidade da família empresária, que é super didático. Todo mundo, toda família empresária que quiser, pode acessar o site do IBGC e vocês vão encontrar essa cartilha, né? Então é muito importante que vocês procurem, né, conhecer um pouco do que a gente tem de metodologia, de explicação sobre a importância da governança familiar. Mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua família, da sua história, que é muito bacana. E aí eu queria que você dividisse conosco um pouquinho disso. Tá bom, tá bom. Bom, primeiramente, obrigado, né, pelo convite. É, eu sou membro da terceira geração do grupo Luarte, de Lençóis Paulista, uma cidade lá no interior de São Paulo, bem no centro do estado de São Paulo. Se olhar o mapa, você vai encontrar a gente. Uma cidade pequena. Meu avô foi um dos fundadores do grupo, né? É uma empresa de re-refino de óleo lubrificante, né? Nós estamos baseados no Brasil inteiro, coletando óleo, e o re-refino ocorre em Lençóis Paulista, né?
É uma família empresária já grande, nós estamos entre sócios, cônjuges, herdeiros, em torno de 50 pessoas, então bastante gente. E, Com certeza. eu, Hoje é Henrique, a terceira geração que está atuando, né? A terceira geração que está atuando hoje no negócio. segunda e terceira. Segunda também Segunda e ainda. terceira. Segunda também tem membro da segunda também que está atuando. Quando a gente pensa em atuação de empresa, aqui eu estou colocando conselhos, né? Estou pensando no Certo. conselho de administração e conselho de sócios, mais gestão, né? Hoje, um membro da terceira geração é o gestor da Lubrificantes, né? E há membros da terceira geração no conselho de sócios e no conselho de administração também. Tá? Então, Henrique, eu sou bacharel em Direito, fiz uma pós-graduação, um mestrado em Direito Constitucional e que mais adiante a gente vai ligando os pontos, né, na vida da gente, que a gente vai fazendo, vai acumulando e as coisas acabam se ligando. E nunca imaginei que a minha expertise no mestrado em Direito Constitucional fosse fazer conexão com o protocolo da família empresária. Mas depois, claramente, eu consigo estabelecer esse link. Depois atuei como advogado por alguns anos, passei no concurso público, fiquei por um tempo no Ministério Público, depois saí do Ministério Público e fui atuar em uma empresa privada em São Paulo junto com um primo. Mais tarde aí comecei a participar do Conselho de Família, em 2010 isso. São 10 anos no Conselho de 10 Família, anos fiquei de 10 conselho. anos, bastante tempo. E, paralelo a isso, fui trabalhar como consultor de famílias empresárias. Eu trabalhei numa consultoria bastante renomada no Brasil, chamada Hoft, do senhor Renato Bernhoft, talvez Muito conceituado. muito Eu conceituado. acredito que ele foi um dos pioneiros em governança, principalmente governança familiar aqui no Brasil, né? Assim, o senhor Renato, ele foi, assim, ele foi um dos pioneiros, ele começou no final da década de 70. Antes, a governança, a gente sabe que se pensava-se muito em corporativa. O senhor Renato teve a grande sacada e o insight de entender que governança não é apenas a corporação. E que governança não são apenas as empresas listadas em bolsa, de capital pulverizado. Não, governança vai muito além. E, sobretudo, para uma grande camada de empresas que são as famílias empresárias, né? As empresas familiares, que muitas pesquisas falam em 2/3 ou mais 2/3 das empresas existentes no mundo, né? E no mundo, não só Brasil. E o senhor Não Renato teve sobra. essa sacada, ele foi genial e até hoje está aí super ativo, escreveu vários livros, fez vídeos, ainda é super, assim, uma pessoa maravilhosa, enfim. E trabalhei com ele, tive essa sorte, essa honra de poder trabalhar com o senhor Renato, com o Wagner, com a Renata, com quem tive o maior prazer de trabalhar. E depois disso, houveram mudanças. Hoje estou morando nos Estados Unidos, com a minha família, e continua, sempre que posso, a contribuir com famílias empresárias. Hoje eu faço parte no Family Business Network, no FBN. O FBN criou um hub, um ponto de encontro com as famílias latino-americanas, em Miami. Então eu entrei para esse conselho do FBN Miami e me encontro com outras famílias empresárias lá para a gente tentar congregar, agregar e debater, continuar debatendo, continuar advogando e trabalhando a causa da família empresária. Participei por um E bom essa período. troca, ela é muito sadia, né? Então, assim, você aprende muito com essa troca. Eu percebi que quando comecei a fazer essas lives, que várias famílias começaram a entrar para entender um pouco mais do universo dos herdeiros e das famílias empresárias, os desafios. É muito legal aprender um pouco com o seu olhar, com a sua experiência, com a sua vivência,
na semana seguinte vem outra pessoa que teve outra vivência, e você vai se identificando e vai entendendo que você não está sozinho. Que apesar de que cada família ela é única, né, nas suas características, mas que tem muita similaridade, tem muita coisa que as famílias empresárias passam que elas podem aprender com outras que estão num estado mais avançado de governança, como é o caso da família de vocês, que hoje já tem uma governança mais organizada. É verdade. Né? Para a gente chegar no estágio de organização que nós chegamos, nós observamos muito outras famílias. Nós aprendemos muito com os acertos e os erros de outras famílias empresárias. Para isso foi muito importante a gente participar de fóruns de famílias empresárias. Então, minha família hoje ainda é mantenedora, apoiadora do FBN Brasil, que é o Family Business Network brasileiro. Então, a gente aprendeu muito vendo outras famílias, escutando outras famílias. Isso me deu a expertise, o conhecimento, entender o que é esse fenômeno que é a família empresária. E mais importante do que isso, a caricatura da família empresária foi, de certa forma, para mim, desmontada. Eu costumava brincar que muita gente tem a caricatura da família empresária das novelas da Rede Globo, por exemplo. De que o empreendedor que batalhou, que teve grandes conquistas, a gente costuma ver aquela cena clássica do Playboy ao lado da piscina, tomando um drink e não tem nada disso, a gente sabe que não tem. Foi sangue, suor e lágrimas o que o seu pai, o meu avô, essas pessoas fizeram para, no Brasil, num ambiente hostil ao empreendedorismo, ao empreendedor, conseguirem levantar grandes patrimônios. Então, isso foi muito importante também, desmistificar a caricatura da família empresária, que ela deve ser muito mais valorizada, deve ser muito mais entendida. Um ponto muito bom para mim também, para entender isso, foi um convite que me surgiu em 2015, de eu participar no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que abria uma comissão de famílias empresárias. Lá haviam vários membros de famílias empresárias, algumas bem grandes, inclusive. E também foi muito rico essa troca. Voltando à questão da troca, ali realmente eu percebi que, olha, os problemas são muito comuns nas famílias empresárias, independentemente do porte. É importante que se diga. Não se pensar que a minha família, por ter cerca de 50 membros ao total, entre cônjuges e tudo mais, sócios, herdeiros, que, esse não é um tema para mim. Por exemplo, o próprio tema do protocolo, que a gente vai abordar mais a fundo, né, Aletheia. Exato. E assim, eu queria entender um pouco como é que vocês despertaram, principalmente para a governança familiar. Que é como você falou, quando o Renato lá atrás teve essa sacada, ele entendeu que a governança familiar ela é extremamente importante nesse equilíbrio das relações da família com o negócio. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa governança familiar implantada na sua família, como você contribuiu com isso, porque eu conheci em São Paulo, quando você foi lançar exatamente a cartilha, né, do protocolo familiar. E lá você falou um pouco, né, sobre a sua família, como é que tinha sido essa governança familiar na sua própria família e também nas experiências que você teve em outras famílias através do Instituto Ben Hoffman. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, porque muitas famílias empresárias ainda têm uma ideia de que governança familiar é só para empresas familiares muito grandes. E a gente sabe que não necessariamente. As pequenas também têm necessidade de organizar suas relações. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, para trocar com... A gente sabe que tem vários membros familiares aí assistindo a live, e eles vão entender mais ou menos como é que foi essa história. Olha, a nossa história em governança, ela começou... vamos dizer, de maneira formal e de maneira informal. A maneira informal sempre há uma governança. Qualquer família empresária, engana-se a família empresária que acha que nós não temos uma governança. Não raro existe a governança do fundador. Entre aspas aqui, por favor, me entendam, de certa forma é uma governança de baixo para cima e quem manda sou eu e assim vai ser. E assim é. Não raro, essa governança, por um período de tempo, por uma ou duas gerações, ela até funciona. Mas na segunda geração, para a terceira, aí faz a gente lembrar do ditado pai rico, filho nobre, neto pobre.
Se os desejos, os caprichos e as ideias do fundador não estiverem alinhadas com as gerações subsequentes, o legado moral, tá, os valores desse fundador, se não houver uma maneira de uma transmissão, um diálogo, um convívio entre os membros dessa família empresária, há uma dificuldade nessa transmissão, não só da propriedade. Eu costumo dizer até que eu vivo sobre 3 macro princípios, que são basicamente família, tradição e propriedade. Por que família? Família é o que a gente está discutindo. É a célula básica da sociedade, é o elo primeiro de uma sociedade que quer se crescer, fortalecer, se desenvolver, né? Tradição, porque são os valores, né, que são transmitidos de geração em geração. A gente absorve isso, a gente sempre absorverá e terá os valores vindouros, e isso significa tradição, de pessoas que estiveram aqui antes de nós, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Há toda uma história que se transmite de geração em geração. Né? E isso propriedade. muito bem institucionalizado também dentro do negócio. Tem muitos valores desses que estão institucionalizados totalmente na cultura da organização mesmo, que vem deles, né, dos antecessores. Exatamente. Isso se transmite, isso se perpetua, e isso é contagioso até, né? Existe uma cultura que a família transmite uma cultura para o próprio negócio. E voltando ao terceiro macro princípio, que é propriedade, é exatamente a questão que a gente está aqui discutindo. Eu penso muito na questão de que a propriedade é fundamental no Brasil. O Brasil é um país que pouco flexibiliza, não dá segurança jurídica à propriedade. E a propriedade, quando eu digo, é o próprio capital investido, são os negócios correntes. Né? Então, vivendo sobre esses 3 macro princípios, eles estabelecem famílias empresárias sólidas, famílias empresárias que buscam o longo prazo, que não é apenas 1, 2, 3 gerações, são várias famílias empresárias que estão aí para a 4ª, para a 5ª geração. E isso é possível. Agora, para que isso seja possível, voltando à pergunta do início, como foi feito na minha, o nosso próprio exemplo, com muito diálogo e transparência. Se eu poderia dizer assim, a maneira geral, diálogo e transparência. Informalmente. Formalmente, foi com muito trabalho e discussão da 2ª e 3ª geração. Alguns membros da 2ª geração perceberam a importância de haver uma conexão, de um diálogo, de uma abertura, de uma troca de ideias entre a 2ª e a 3ª, e isso foi estabelecido informalmente no primeiro passo, mas depois formalmente. Um marco importante que eu tenho aqui de cabeça foi um conselho júnior que foi criado. Um conselho que a gente discutia, eu estava na faculdade, vários primos aí nessa faixa etária, 18, 19, 20 anos, e com 2 primos mais velhos, da casa dos 30. E a gente se reunia aos finais de semana para discutir. Quem quer trabalhar aqui? Alguém tem desejo de trabalhar aqui? Por que trabalhar aqui? O que é essa família? O que desejamos para o longo prazo? Então, isso foi sendo discutido de maneira informal, mas era um conselhinho que já funcionava e começava a revelar o que seria o nosso futuro, separados ou juntos. Depois, a gente começou a fazer exatamente o que a gente falou anteriormente, observar outras famílias, participar de eventos. Eu me lembro 2003, por aí, o John Davis, que é um grande consultor internacional, na época ele estava na Universidade de Harvard, né, é super conceituado, ainda tem a empresa dele funcionando. A gente foi nos eventos do John Davis e foi fundamental estar ali com outras famílias empresárias e entendendo o fenômeno da família empresária. Marcos legais foram importantes também para a gente poder construir a nossa governança. Em 2002 houve a mudança do Código Civil. A mudança no Código Civil proporcionou haverem mudanças estruturais, por exemplo, no regime de casamentos, para fazer uma governança que tenha o princípio da consanguinidade como macro princípio dentro da governança.
houve a oportunidade também de mudança na lei da limitada, SA, então a gente pôde se organizar melhor também em relação a isso. E com o passar dos anos, foi fundamental também a participação de um consultor, um terceiro que veio independente, com preparo, qualificação, para tentar colocar todos na mesma página, vamos assim dizer. Com ele veio a ideia do protocolo familiar, tá? Com ele veio a ideia de reuniões constantes e reuniões com pauta, com organização, e veio a ideia de governo, veio a ideia do qual era a importância de representatividade, qual era a importância de um conselho de família, tudo algo muito novo. E é importante que se diga que no Brasil tudo isso é muito novo. É muito novo. Eu lembro que eu acho que o IBGC chegou aqui há uns 5 anos atrás. As famílias empresárias aqui não falavam de governança Ceará. no Ceará, porque eles diziam que era só para a empresa grande governança, que não precisava, porque eles não eram grandes. E aí, só há 5 anos atrás é que a gente conseguiu trazer um capítulo do IBGC para cá. Né? Então, hoje a gente está na terceira gestão do IBGC, eu participei da segunda, e a gente viu o quanto é carente, né, principalmente aqui no Nordeste, se discutir mais sobre governança e envolver as novas gerações. Eu achei muito bacana essa ação de vocês, desse Conselho Júnior, que é justamente para já ir entendendo o que é que vocês pensam de carreira, se querem estar em linha de sucessão ou não. Isso precisa realmente ser discutido cedo, para que se tome devidas soluções e dê andamento a isso, né? Então é bem bacana esse tipo de solução que vocês colocaram. Mas é como você disse, é muito recente e governança familiar ainda mais ainda. É mais recente ainda. Exatamente. O IBGC, salvo engano, a fundação dele no Brasil, lá em São Paulo, com um grupo de consultores que se juntaram para fazer isso, é de 95, tá? Mas se somando isso, vamos dizer, no Brasil, poxa, não estamos falando aí de 95, estamos falando de 25 anos. É uma geração, quer dizer, é recente. É recente, uma geração é muito recente. O FBN, que é outro órgão importante aí de troca, e aí mais focado no lado familiar da família empresária, é de 2002, 2003, que estamos falando aqui, 15, 20 anos, é recente. Então, assim, consultores preparados, capacitados para trabalhar com isso, são poucos. Pouquíssimos. Qualificados, assim mesmo, você conta, são muito poucos. Nos dedos. Nos dedos. Então é um tema muito, que tem um campo, assim, enorme, que eu vejo muito necessário, que agrega valor no patrimônio, e além de agregar valor no patrimônio, mais importante talvez, minha visão, ele dá estabilidade e dá um norte à família, tá? Ele, de certa forma, ele prepara a governança, de certa forma, dá uma visão a esses jovens herdeiros, o que realmente eles querem, qual é o seu propósito, qual é o seu desejo de vida? Você quer realmente seguir o legado? Não necessariamente você precisa estar na gestão para seguir o legado e os valores dessa família, dessa tradição. Você pode ser... O senhor Renato tinha uma história que eu gostava bastante e costumo contar. Ele costumava dizer assim, Aleté, que ele usou o exemplo do Itaú Unibanco, o Pedro Moreira Salles, eu não sei se agora, atualmente, mas era o presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco. O seu irmão é o Walter Moreira Salles, o Valtinho Moreira Salles, o cineasta. Quer dizer, ele não seguiu o caminho da família Moreira Salles com o Unibanco, com o banco, enfim, com as finanças. Ele foi ser um cineasta e o cara seguiu o seu propósito. E o seu propósito foi bem sucedido. Ele foi premiado com o Central do Brasil, com o filme. E o senhor Renato falava algo bem interessante, que um herdeiro desse, um sócio desse, que chega numa reunião de sócios, uma pessoa que, pelo fato de ser bem sucedida, uma pessoa que faz o que quer, que segue o seu propósito, é uma pessoa que chega com autoestima, né? Porque o sócio que dá trabalho, em realidade, é o sócio que está perdido e desencontrado no mundo, né? E confunde as bolas, confunde. E pior,
além de confundir as bolas, ele gera aquela pitada da inveja, né? Então, um sentimento tão peculiar e humano, demasiadamente humano, que de fato, no fundo, atrapalha quem está fazendo um bom trabalho na sua família empresária. Essa inveja, na verdade, ela vem também de um longo histórico, né? O senhor Renato conta uma outra passagem muito interessante. Ele estava com uma família empresária com 3 engenheiros e um deles ia suceder o pai. E com pessoas super bem formadas, com MBA e com uma carreira. E lá pelas tantas, conversando com os 3, conversa vai, conversa vem, o pai ali junto, e de repente um irmão vira para o outro e falou: você ganhou aquele autorama no Natal, eu não ganhei. Isso aparece demais nas reuniões de conselho. O autorama estava entalado na garganta desse membro da família empresária por 20 anos, 30 anos, e a pessoa está entalada. Então, quer dizer, existe um livro caixa que os filhos vão criando e vão anotando. Só que vão anotando e vão trazer à tona. Vai trazer à tona. Essa discussão. Vai colocando debaixo do tapete. Inclusive, Henrique, o meu novo livro, que falta só fechar o último capítulo, já escrevi os 4 primeiros, é exatamente abrindo a caixa de Pandora, que são os males e sofrimentos das famílias empresárias. E o quanto a gente vê de prestação de contas, cada coisa mais absurda do que a outra. É como esse exemplo que você deu do Autorama. Então, é uma coisa que parece absurda, mas ficou entalado na garganta por muito tempo. Isso não foi trabalhado, foi colocado debaixo do tapete, e isso vai acumulando, acumulando, até uma hora que ele explode. E explode, muitas vezes, na hora errada, no local errado, com o envolvimento de pessoas que não têm nada a ver com aquilo, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado nesse manejo, porque essa hora era uma hora crucial, uma hora de sucessão, né? E trazer um tema, né, que parece assim tão inofensivo ou tão sem significado, mas que é cheio de significado por trás daquilo ali. Não tem dúvida. É muito interessante. Totalmente. De novo, os 3 macro-princípios que me regem, né? Família, tradição e propriedade. A família é fundamental, só que uma família precisa ser bem cuidada. Uma família precisa ser... E é uma enorme tarefa para um grande empreendedor. Existe um livro chamado Riqueza Familiar, do James Hughes, que é um livro que eu indico para todo mundo, a editora Saraiva, é um livrinho fininho que não tapa você ler, ele é muito rico. E o James Hughes trabalha isso, qual é a verdadeira riqueza familiar? Qual é a verdadeira? As pessoas muito se confundem, famílias empresárias que já estão bem sucedidas, e pode ser uma padaria da esquina, pode ser uma churrascaria numa cidade pequena aí no interior, tal. O cara, de certa forma, está bem sucedido, tem o teu negócio aberto, funcionando, gerando renda, entregando valor. E as pessoas acreditam que o grande valor é no próprio negócio em si. De fato, ele gera valor, mas o grande valor para o longo prazo e para que essas famílias realmente se estruturem e passem isso de geração em geração e até cresçam esses negócios, é uma família bem cuidada. E esse é o enorme desafio do fundador, porque o fundador é uma pessoa solitária e que vive um sonho muito grande e que deposita toda a sua energia focada naquilo, que acaba sendo até seu próprio filho, que é a empresa. Então o filho mais velho. O filho mais velho. E o empreendedor, esse fundador, para ele dividir, para ele ter esse tempo e ser um grande pai de família, ao mesmo tempo cuidar do negócio, que o negócio prospere, seja um bom marido, um bom cidadão, né, com a comunidade. Enfim, é um trabalho hercúleo, não é um trabalho para qualquer um. Não é um trabalho para qualquer um. O seu Antônio Hermínio de Moraes, ele... Poxa, que empreendedor, né? Que homem, né? Que arranjava tempo aos sábados e aos domingos para estar lá na Beneficência Portuguesa, dando o seu tempo, cedendo o seu tempo para poder atender o hospital público ali de São Paulo e trabalhava na Votorantim, sei lá, 12, 14 horas por dia.
Então, imagina o trabalho desse homem e, ao mesmo tempo, ter a sua família, ao mesmo tempo, ter a sua esposa, ao mesmo tempo, ter a sociedade. Então, os fundadores são heróis, principalmente no Então, sim. Brasil. No Brasil, Que não tem são... apoio, né? Que Não, não. geralmente começam do zero, sem apoio, com muita dificuldade, muitas vezes É, estão longe dessa família, não porque querem, mas às vezes por necessidade mesmo. Eu atendi uma família empresária do Maranhão que começou com ele saindo do interior do Ceará e ele foi ser candango em Brasília, né? Então, assim, a história dele é muito linda. E uma das coisas que muitas vezes parece óbvio, mas não é, as famílias empresárias não costumam contar, às vezes, suas histórias, né? é, Os fundadores, às vezes, não param para contar a riqueza que foi essa história, como ela foi construída para as novas gerações. É é. tanto que dentro do projeto de governança que eu desenvolvo, tem o projeto Raízes, que é onde eu levo as famílias para onde tudo começou. Então, às vezes, eles começaram numa casa de taipa, no interior do sertão, muito quente, de lá saíram para São Paulo, para Brasília, para ganhar vida, e construíram uma grande empresa. Mas muitas vezes as novas gerações não conhecem muito dessa história. E eu lembro que quando eu fui para o lançamento da cartilha, que você apresentou em São Paulo, você falou um pouco disso, de abrir o baú, tirar as fotos, contar essa história, É. aproximar as novas gerações dessa história tão linda e tão rica desse fundador empreendedor que foi pai, foi marido, foi empresário, que tinha essas É. múltiplas funções. Exatamente. Aí você tocou no ponto que nos leva ao protocolo propriamente dito. O nosso processo a feitura do nosso protocolo começou exatamente isso, abrindo o baú. Tá? A gente tirou fotos, a gente tirou vídeos, a gente tirou conquistas na empresa, que a comunidade premiou. Então a gente tirou tudo isso, as histórias, a gente trouxe eles para nos contar as histórias e fomos a fundo nisso. Fomos debater e ver, reconhecer e fazer as pazes com percalços que passamos no passado, né? E, sobretudo, um enorme sentimento de gratidão foi se surgindo. Né? Você vai extrair o caldo disso, que é um caldo maravilhoso, é o sentimento de gratidão. Tá? É o sentimento de falar, a minha família, nós somos descendentes italianos, da região que nós temos da Itália, a maneira que temos da Itália, sabe, absolutamente paupérrimos, parar no interior de São Paulo, na colheita do café e tentar se desenvolver, e aí você vem traçando toda essa história, te dá significado, e te dá maturidade, e te dá respeito às pessoas que estão Respeito. fazendo bom trabalho na frente da gestão. Então, isso é a cola. Mas é importante que se diga que essa cola sempre é bom estar externada num papel. Tá? O falar é bom, mas o registrado fica melhor ainda. Então, registrar, colocar, tá, isso num papel é muito importante. E o protocolo familiar nada mais é do que uma constituição dessa família empresária. Nada mais é do que um pacto, selar um pacto, trazer à tona os valores, os verdadeiros valores dessa família empresária e colocar ela condensada em páginas, num papel. Muitas famílias empresárias podem pensar, falar, mas imagina, nós somos pequenos, duas gerações, eu, meu pai, minha mãe, mais dois irmãos. Vocês já têm regras, vocês já têm um protocolo não posto no papel, mas vocês têm uma constituição familiar. Por exemplo, usar o carro da empresa é possível? Isso é uma regra de Como e protocolo. quando, né? Como? Como, Quando? quando, É. o que é possível, o que não é, A é imagem, importante. o prestígio dessa família empresária, por exemplo, na nossa família é vedado. Por exemplo, eu poderia abrir um posto de gasolina na minha cidade, lá na nossa região, em Lençóis Paulista, com as cores, com as letras, né, o design das letras, remetendo ao sucesso da minha família empresária, né, que está ligado à petroquímica, pela questão dos lubrificantes, do óleo do motor, e eu abri um posto.
Então, quer dizer, eu estou me utilizando do prestígio da imagem dessa família empresária. Agora, digamos que eu comece a vender gasolina adulterada nesse posto. Eu direta ou indiretamente, tô Vai conectando envolver. a minha É. malprática à família empresária. Então, nós achamos por bem não se Vedar, não utilizar. permitir. Não. É, então, assim, essa é a maneira que a gente viu. Eu tô vendo alguém escreveu aí que quanto antes, o Hugo Santiago, quanto antes começar, É. melhor. É, perfeito, eu tô totalmente de acordo. Quanto antes começar a discutir o almoço de domingo, né, com o pai, a família, tal, quando se reúne, ali tem um caldozinho, tá? Mas não é o melhor lugar para se discutir. O melhor lugar para se discutir isso e começar a trabalhar isso, e quanto antes começar, é num ambiente formal, um ambiente que não está ali bem dentro do núcleo familiar, tem que ter uma regra, tem que ter uma agenda, tem que ter uma pauta, sobretudo, se possível, faz muito bem quem o fizer assim, ter um mediador qualificado neutro que vai te ajudar a desempenhar um bom papel. Nós nos utilizamos disso num consultor na época que nos ajudou muito, né, com a experiência, com o aprendizado das conquistas e fracassos de outras famílias empresárias. Então, isso nos ajudou muito na feitura do nosso protocolo. Né? Porque, assim, no fundo, não existe Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem Não. protocolo igual. Eu confeccionei, ajudei a construir com algumas famílias vários protocolos aqui no Ceará. Mas não tem nenhum igual, porque não tem nenhuma família igual. É como você É. disse, eles têm que se reunir, entender qual a regra é importante para aquela família, para que no futuro isso não venha a causar um conflito. Não tem uma regra. E às vezes são coisas tão simples, mas que causam uma confusão. Eu conheci uma família empresária que eles tiveram, porque assim, a entrada da segunda geração, ela muitas vezes ela precisa ser bem trabalhada, porque esse encontro tio-sobrinho precisa ser bem ajustado. Porque eu tive uma experiência, não eu, mas eu conheci a história, né, dessa família, onde um tio, os dois irmãos eram muito unidos, né, mas quando os filhos entraram, houve uma discussão boba do tio com o sobrinho, e aí o pai, né, tomou as dores do filho, que isso é uma coisa natural, você geralmente fica do lado da sua cria, né, às vezes até instintivo, como não tinha regra, não tinha definição, porque se tivesse, ele tinha algo para nortear, mas não tinha. E aí ele tomou as dores e causou uma cisão no negócio. Eles hoje não são mais sócios, hoje eles não se falam mais, e eles eram irmãos super ligados, né? Mas hoje eles não se falam, e a empresa sofreu, porque teve que descapitalizar para tirar um sócio. Né? Então, assim, sofre todo mundo, sofre a matriarca, que vê dois filhos brigados, sofre a família toda envolvida nesse negócio, que um é padrinho de um, é padrinho do outro, e eles não se falam, aí os filhos já ficam sem saber se podem se falar ou não. E a empresa também sofre, porque vai descapitalizar, nem tem regra, às vezes não tem um acordo de sócio definido de como é que vai ser a saída desse sócio também. E aí tem que descapitalizar, o sócio sai, pede o dinheiro de uma vez, você não tem um acordo de sócio dizendo que tem que pagar parcelado, e aí cria um caos geral. E aí eu fui, né, para essa família, depois do que aconteceu, e às vezes a gente aprende muito com as dores, depois do que aconteceu, aí um dos irmãos que brigaram me contrataram para fazer a governança da família dele, porque ele já ficou com medo dos filhos dele brigarem também. Então, assim, Replica. só aí que ele notou, né? E ele até disse: ah, se eu soubesse que isso existia antes, eu não conhecia. Porque às vezes você só conhece com a dor. Quando acontece a tragédia, o caos é que você vai pensar, vai falar, e aí alguém diz: ah, você devia ter feito isso, né? E você não fez isso antes. Então, é muito comum, se não tem essas regras para nortear, por bobagens. E isso aí foi um toldo que o sobrinho, o tio mandou botar, tirar, e o sobrinho teimou e disse que ia botar. E como não estava definido bem as funções, que é uma outra questão que precisa ser bem definida, às vezes uma empresa menor, eu faço tudo. Não, tem que ter qual é o seu papel, qual a sua caixinha,
quais são os seus limites e fronteiras, até onde você pode ir. Aqui você está invadindo o território de outra área. Então, muitas vezes, isso às vezes nem é definido. E aí eles começam a meter, né, a mão em tudo que é área, e isso pode causar uma confusão como essa, que era uma grande família empresária, e que hoje está com muita dificuldade, né? A empresa não quebrou, mas está com muita dificuldade por conta disso, por todo esse transtorno causado, porque não tinha definição, não tinha regra, colocaram a segunda geração, soltaram lá dentro, né? Não definiram como é que ia ser. E aí isso muitas vezes causa um estrago que às vezes é irrecuperável. Não, total razão. Lamentavelmente, a gente vê a destruição de valor com esse tipo de situação. Eu também, quando trabalhei em família empresária, eu cheguei a ver isso. Teve uma família empresária que eu trabalhei, que nós fomos para a reunião, haviam dois seguranças na porta do salão do hotel, onde a gente ia trabalhar com essa família. E eu, no primeiro momento, achei que, olha, talvez a família é importante, sei lá, questão de segurança. Na verdade, É, não. No dia anterior, um sobrinho tinha tacado uma cadeira no tio. Quer dizer, quando chega nesse nível de degradação, esse nível da situação ser, começar a imaturidade, para não falar coisa pior, né? Fica muito mais difícil a gente voltar para fazer um protocolo. Fica muito complicado você tentar reconstruir laços familiares quando eles começam a ser rompidos ou rompem. É, o ideal, como alguém escreveu aqui, deve ser um trabalho preventivo, mas tem sido adotado como curativo. De fato, a pessoa que escreveu tem toda a razão. Não adianta, depois de que o carro capotou, você contratar um seguro. Né? Não, exato. foi. Então, de fato, o ideal é sim um trabalho preventivo. Dá para fazer esse trabalho com os laços bem esgarçados, com dificuldade? Eu diria que sim, ainda é possível, mas é um trabalho muito mais complexo, que vai tomar muito mais tempo e que as pessoas vão ter que descobrir o verdadeiro significado da palavra perdão. Tá? Então, é possível? Mas vai ser bastante desgastante, vai ser bastante difícil, e eu diria que sem uma consultoria de alto nível para poder equilibrar os pratos e poder ouvir, e poder tentar recriar um bom ambiente, é muito difícil. O protocolo, nesse sentido, ele é muito bom, porque o fato dele ter regras que estão vigindo para o futuro, e é uma constituição familiar, uma constituição que, a meu ver, a grande beleza do protocolo é o fato das famílias empresárias poderem fazer a sua imagem e semelhança, ou seja, vocês fazem as regras de acordo com a necessidade de vocês. Tá? Vocês fazem as regras, faremos as nossas regras de acordo com as nossas conveniências, o que de fato nos faz sentido. E daí a importância, como disse lá atrás, do fato de ter feito pós-graduação em constitucional, porque é uma Constituição. E nessa Constituição, você vai colocar as regras que de fato agreguem valor nessa família empresária. Agora, juridicamente utilizável isso, por exemplo? Sim. A densidade jurídica do documento ele vem sendo testado. Em alguns Uhum. países, por exemplo, na Espanha, é legal, já está na lei, tá? E aí ele se torna um pouco mais engessado o protocolo, mas ao mesmo tempo ele está Ele vigente. tem um valor legal maior, né? Exatamente. Mediante um conflito entre a família, esse protocolo vai ser levado a juízo. Mas o direito brasileiro, ele é um direito que, na lacuna da lei, o juiz pode se utilizar de outras ferramentas para interpretar e decidir um caso. Então, tenho para mim, e acredito nisso, que o protocolo familiar ele tem uma densidade jurídica e que ele possa ser levado diante de um conflito à análise de um juiz. Eu até, quando estava atuando, estava mais próximo, ficava atento para ver se eu conseguia alguma jurisprudência de algum julgado, e deve haver, né,
de um juiz que já decidiu e se utilizou de parte do protocolo para tomar uma decisão. uma decisão. Então, a tendência e a beleza do protocolo é essa, de se organizar, dar um norte e, ao mesmo tempo, servir, sim, de um instrumento preventivo e também, caso haja quebra do protocolo, a meu ver, outro fator importante num protocolo de família empresária é que ele tenha punição, tá? Exato. Então, eu acho que um documento sem haver prevendo quais seriam as punições para determinado acordo, na faculdade de Direito eu tinha um professor que falava que a lei sem que não prevê uma punição, não prevê um subsequente, é um cachorro sem dentes, tá? Que ladra, 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 mas na hora do ver não atua. Então algumas punições devem ser, eu acho que devem ser trabalhadas. Agora, uma coisa também que eu noto muito quando eu estou construindo o protocolo é que mais importante também do que o documento em si, né, é a construção, essa jornada, né, o quanto a família às vezes vai amadurecendo e vai tendo capacidade de ter conversas mais densas, que às vezes a família tenta manter um nível de equilíbrio tendo conversas superficiais, mas que não levam a uma solução, estão só jogando debaixo do tapete. E o protocolo, ele possibilita isso, eu conversar sobre assuntos mais densos, que muitas vezes eu não tenho coragem de abordar sozinho, mas que ele precisa ser abordado e a gente não sabe como. E aí, durante essa confecção, essa construção do protocolo, esses assuntos vão vindo à tona, vão sendo trabalhados e muitas coisas vão sendo resolvidas, principalmente a história do autorama. Esse autorama vai sair no meio do protocolo e lá a gente vai conseguir entender, né, o que é que está por trás do autorama e aí a gente vai conseguir dar uma solução, um norteamento para isso. Então eu vejo quantas famílias, elas amadurecem no seu ponto de vista de discussão de assuntos densos e também de respeito ao outro. Porque com a comunicação mais assertiva, eu acabo entendendo que o outro é diferente de mim, por perfil, por personalidade, por geração, e eu acabo respeitando melhor. Então é um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e aí, por isso, muitas vezes eu me utilizo de alguns instrumentos, né, de uma equipe interdisciplinar, que às vezes tem coach para fazer um acompanhamento, às vezes eu preciso de uma terapeuta familiar para trabalhar algum aspecto clínico, né, que ali não é o melhor local para trabalhar, mas que às vezes a gente precisa trabalhar para superar aquilo e poder avançar, porque tem horas que a sensação que eu tenho é que trava, né? Então, assim, quantos escritórios de advocacia já me chamaram porque travou? A gente estava fazendo um acordo de sócio, eles travaram, começaram uma discussão aqui, a gente não sabia para onde é que ia, e aí a gente precisou de ajuda. Então, é riquíssimo essa construção. Mas eu concordo com você que no final tem que ter um documento com punição. E assim, cada vez mais eu vejo que existem, pelo menos aqui no Ceará, a gente tem a experiência de uma câmara, né, de mediação, que agora homologa direto com o juiz, e aí facilita algumas coisas, e ao mesmo tempo dá um certo peso ao documento. Mas dentro desse documento tem que ter realmente essas punições, porque senão as pessoas não vão levar a sério, né, o que foi discutido e o que foi construído. Eu acredito que, de fato, é isso. Eu acho que o segredo do sucesso é começar antes de estar pronto. A jornada é muito mais importante do que o documento em si. Por isso que o Ctrl+C, Ctrl+V, o copiar e colar um protocolo não vai adiantar, porque a vivência da feitura do documento é realmente essa jornada e essa viagem na família, é ela que vai trazer a riqueza e que vai, sim, como eu disse anteriormente, trazer assuntos lá de trás, né, conflitos, problemas, e vai trazer isso à tona, vai ser revisitado, vai ser rediscutido. Então, eu acredito que a punição, na verdade, ela deve ser o último dos recursos, obviamente, e não raro, um protocolo bem costurado, bem estruturado,
na verdade, um apêndice. Nós estamos falando de um apêndice que, na verdade, não vai ser utilizado para famílias empresárias que conseguem criar um grau de maturidade que não tem a necessidade de chegar a esse ponto. É bom prever? É bom que tenha? É claro que É, é, mas não é absolutamente necessário. é, Não é absolutamente necessário, não é por aí não é esse o desejo de criar algo, uma constituição dura, difícil, complexa, prolixa, cheia de armadilhas para conflito. Deve ser um documento simples, leve, é. né? Na minha E opinião. assim, exatamente. Henrique, a gente já está caminhando para o final, né? E assim, quero começar a fazer o fechamento, te agradecendo, por ter aceito o convite, né? Você que está em Miami, Hum. longe, mas prontamente aceitou conversar com a gente sobre esse assunto, que é um assunto tão importante para as famílias empresárias, e às vezes também tão desconhecido ainda, como você falou inicialmente. Quero te agradecer muito. Depois quero te fazer um outro convite, que é eu montei a Escola de Herdeiros, que é uma escola para jovens herdeiros de entre 15 e 29 anos de idade, que é justamente já pensando em preparar essas novas gerações para entender um pouco mais, né, desse universo tão complexo e tão denso que existe dentro das famílias empresárias, dentro dos negócios familiares. E aí, a posteriori, quero te convidar para você dar fazer um bate-papo com os herdeiros da escola, para que eles conheçam e vejam, né, uma pessoa como você, que é de uma família empresária, né, que era jovem, agora começou a entrar na maturidade, tá, a forma como você vem contribuindo, né, o valor que você dá à história dos seus antecessores, né, todo esse legado que o seu avô, o seu pai e os seus tios trouxeram até aqui. Interessante também que o nome Luarte é o nome dos quatro irmãos, né? Sim. Luiz, Wagner, Luiz Alberto e Wilson, Renato. Ah, é o isso, Wilson. Wilson, isso. E Luiz, Wilson, Alberto e Roberto e Renato. Renato, e T Trecente no final. E o Crescente é o sobrenome de É o vocês, né? sobrenome, isso. Eu achei muito legal. É Então, assim, assim. te agradeço, né? Assim, foi Hum. extremamente rico, né? Vou disponibilizar para as pessoas que não tiveram tempo de assistir, vai ficar lá no YouTube da Herdares, para que vocês possam até dizer para quem não teve tempo de assistir, porque eu sei que é realmente um assunto muito bacana e que você explanou, né, com todo o know-how que você tem no assunto. Tá Quero te bom, obrigado. agradecer. Obrigado você pelo convite. Eu tenho muita gratidão. Exatamente quando você citou o nome aí deles, poxa, eu tenho um maior orgulho de falar sobre eles. Eu tenho um verdadeiro alegria de pertencer a esse grupo, de ter sido filho deles, de ter o sangue deles, de saber quem eles são, o que eles fizeram. Então, para mim é um enorme prazer sempre falar disso, deles, e ao mesmo tempo falar também sobre o tema família empresária, porque eu acho que as famílias empresárias, elas realmente fazem uma grande diferença em países como o Brasil, que necessitam muito de uma capacidade empreendedora, de uma capacidade de negócios, uma capacidade de liberdade de negócios, de uma agenda pró-mercado. A gente precisa muito disso. E nesse meio, com uma engrenagem fundamental, são as famílias empresárias. Mas obrigado mais uma vez É pelo isso aí. convite e pelo tema. Eu acho inspirador falar. Ah, que bom, Henrique. Pois obrigada e até uma outra oportunidade. Obrigado a você, obrigado a todos. Tchauzinho. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.